Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber o sociólogo Marcos Moura, lá de Parintins, que já esteve aqui no programa para falar do Boi Garantido, mas dessa vez ele vem falar sobre o seu projeto Escola Afro-Amazônica. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, meu amigo? Saudações a todos os internautas que nos acompanham nesse diálogo rico. É uma honra, uma alegria estar aqui compartilhando as nossas aventuras com vocês. Maravilha. Marcos, para que a gente comece, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes com as suas palavras, dizendo então quem é Marcos Moura. Marcos Moura é um ex-moreno, porque a partir do momento que eu ingressei no movimento negro e tive a oportunidade, de Hum, estudar, a gente foi se entendendo, se reconhecendo como um afrodescendente e a necessidade de se engajar cada vez mais nessa luta por transformação, por visibilidade, por orgulho negro, foi se agigantando. Eu sou cientista política, sociólogo, especialista em gestão e produção cultural, presidente do Instituto Cultural Ajuri, que vai completar 13 anos, aqui na cidade de Parintins. Sou poeta, compositor, percussionista, membro do Grupo Ajuri, um grupo musical, e criador do movimento Grito da Periferia, né, que tem aí, foi criado em 2005 e na última edição da nosso evento reunimos mais de 500 artistas aqui na cidade de Parintins, inclusive artistas visitantes, para celebrar a diversidade cultural e artística aqui da nossa região do Baixo Amazonas. É isso. Poxa, que maravilha, hein? Que apresentação bonita. Então, Marcos, a gente viu a repetição aí da palavra ajuri, né? Tanto no nome do seu grupo quanto no nome do projeto. O que significa ajuri? A juri é um termo de origem tupi, que quer dizer reunião, né? A juri é a unidade, a união, é a aliança, é todos juntos, né, rumo a um objetivo comum. Esse é o sentido da palavra. A juri é a palavra, o nome escolhido para o grupo Ajuri, que é uma banda musical que trabalha com ritmos amazônicos. Eu estou no grupo há 27 anos, estou fazendo, né? Comecei como dançarino e percussionista, e agora a gente está na produção cultural. E o Grupo Ajuri foi fundado em 84, né? Então eu entrei depois. Então, na verdade, o grupo vai completou 37 anos de história e nos inspirou a batizar também o nosso instituto, né? Que tem aí 12 anos de estrada e tem uma missão de valorizar, de trabalhar com comunidades amazônicas, em particular com as indígenas, quilombolas e ribeirinhas, através de projetos, ações, programas, como o Escola Afro-Amazônica, do qual a gente veio conversar com vocês sobre. Perfeito. Para que a gente chegue na escola afro-amazônica, né, me parece ser importante a gente entender esse seu movimento de se entender enquanto pessoa negra, né? Isso Sim. influenciou as suas ações culturais também? Isso influenciou o que mais na sua vida? Eu sou filho de um negro paraibano, sanfoneiro, contador de história. Meu falecido pai, José Clementino, né? Do município de Bonito de Santa Fé, sertão paraibano. Um migrante que chegou em Manaus aos 6 anos de idade, fugido de muita miséria, de todos os impactos, e se criou aqui, né? Viveu na cidade de Manaus e conheceu minha mãe ex-freira, veja só. E aí casaram, tiveram só eu, né? O meu pai já era viúvo, tinha 9 filhos. Minha mãe ajudou a criar todos os filhos, né? E teve só eu. Então sou filho único da minha mãe e meu pai já é falecido. E desde criança curtindo Luiz Gonzaga, essa influência, né, da zabumba, do triângulo, da sanfona, das músicas desse embaixador do Nordeste que foi Luiz Gonzaga. E isso abriu minha cabeça ao orgulho, né, a princípio pelo folclore, pela cultura popular brasileira a partir do Nordeste.
E aí isso virou uma paixão. Eu passei a ser folclorista, pesquisador também aqui do folclore brasileiro, das danças brasileiras, ritmos, e em particular mergulhando mais na cultura amazônica, onde a gente, mais à frente um pouquinho, passou a conviver com algumas comunidades indígenas, e aí depois já trabalhando no Boi Garantido, na equipe de pesquisa e fundamentação, além de coreógrafo também, trabalhei por muitos anos lá, a gente teve a oportunidade de, ao longo do tempo que a gente está por lá, eu estou desde 94 do Garantido, a gente aprendeu algumas coisas, né? Ano após ano, bolando os espetáculos bonitos apresentados na Arena do Bumbódromo, a gente vai aprendendo. Mas isso tudo fez com que a gente fortalecesse a nossa identidade, nosso reconhecimento enquanto brasileiro. Em particular, o movimento negro me fez me perceber como um ex. Hoje eu sou um ex-moreno, porque eu costumava dizer, o Kelly moreno, eu sou moreno e tal, pardo, essa história toda, né? Mas Uhum. quando a gente vai entendendo como funciona a coisa, e isso vira um orgulho mesmo, um orgulho que é permeado nas nossas obras, nas nossas ações, no nosso dia a dia, nossas toadas, né? São as músicas que a gente faz para o Boi Bumbá, tem muito disso, desse orgulho, né? E então a gente permeia na nossa arte esse ideal, né, necessário para que a gente possa nos reafirmar. E amadurecendo um pouquinho mais, a gente foi construindo projetos, né, que busquem também levar essa reflexão, esse reencontro com a nossa ancestralidade para Uhum. outras pessoas, né? Inclusive pretas, negras da Amazônia, mas que muitos deles não se reconhecem como tal. É mesmo. Vamos falar então sobre a identidade negra no Amazonas, né? Quando a gente que é de fora, né, pensa no Amazonas, é claro que a gente vai pensar na população indígena, na população é, Ribeirinha. ribeirinha, mas como é a presença quilombola no Amazonas? No Amazonas? Bem, especificamente no Amazonas, a gente começa a ter a presença negra efetivada, sobretudo após o chamado período pombalino, né? 1750, houve aqui uma nova política, né? No Brasil todo, né? Mas aqui em particular na região amazônica, Marquês de Pombal criou aqui as fazendas pombalinas, né? E para cá direcionou um projeto de colonização, impondo uma série de mudanças do modelo anterior. Houve, para resumir aqui, a expulsão dos jesuítas, né, que estavam aqui com as missões, organizando os indígenas, que até certo ponto eram contrários à escravidão indígena. E com essa nova política vieram outras congregações religiosas e o comércio, né, mais focado nos produtos da região. Foi criada a Companhia de Navegação mais adiante, né, quase um século depois, efetivando aqui um comércio dos produtos, chamado de drogas do sertão, né, onde era colhida aqui os produtos da região: cacau, cumaru, castanha, pirarucu, Uhum. mexira de peixe-boi, enfim, eram produtos que eram exportados aí para outros países, né, e enriqueceu muita gente. E utilizava mão de obra escrava negra, tinha rota para cá, para a região. Extrativista, assim, então. Né? Exatamente. Aí vieram aqui trabalhar nas fazendas de cacau, nas fazendas de gado que estavam sendo implementadas como experimento aqui na região. E aqui, como não era diferente em toda a parte do Brasil, houveram resistência, houveram luta, né? Houve união entre os outros oprimidos aqui da região, como indígenas, os ribeirinhos e até brancos pobres também, né? Quero dar como exemplo aqui, dizer que hoje, né, na região, segundo a pesquisadora Patrícia Sampaio, compreendendo uma parte do Maranhão que também é a Amazônia, nós temos 406 quilombos. Ah, Né? É uma história que precisa ser contada. Né? Então, a gente, entre os produtos, né, os materiais didáticos do projeto Escola Afro-Amazônica, a gente permeia essas informações, né, esse conteúdo necessário. Além de investigar o resultado aí dessa presença negra aqui na região,
resultado de tanta riqueza, né? Enfim, e existe como exemplo também do protagonismo dos negros na região a Uhum. cabanagem, que foi uma revolta que aconteceu de 1835 a 1840, a maior revolta popular do Brasil, segundo boa parte dos historiadores, que foi uma revolta popular que reuniu os descontentes, os oprimidos, que eram exatamente os negros, os indígenas, os ribeirinhos, para implementar aqui uma revolução amazônica, né? E isso houve um espalhamento, né? Eles muitas vezes em suas campanhas guerreiras invadiam as fazendas, né? Pombarinas criadas lá atrás, aí invadiam, libertavam os escravos das senzalas e tudo mais, e foram se espalhando aqui houve uma nova dinâmica, né? E mais à frente houve um outro fluxo migratório, dessa vez já no século XIX, final do século XIX, início do século XX, com a vinda dos nordestinos para trabalhar no ciclo da borracha. Uhum. Foi um ciclo econômico aqui muito importante, mas que vieram aos milhares, sobretudo cearenses, mas entre eles muitos maranhenses negros, que vieram permeando também a sua influência cultural. Não é à toa que nós temos aqui o boi-bumbá, né? Uhum. Não é à toa que nós temos o gambá, que é um batuque que lembra muito carimbó. Não é à toa que nós temos o próprio carimbó, que surgiu de um ritual tupinambá, o curimbó, que é tambor oco que produz som, que é o significado de curimbó, que esse ritual tupinambá foi transformado pelos negros da região do Salgado ali em um batuque maravilhoso que se espraiou também por outras partes da região e dando identidade negra a todos nós daqui. E se for contar, é muita história para Então, contar, e isso tudo faz com que a gente vá se apaixonando cada vez mais e estimulando descobertas nas pessoas. Isso me deixa muito feliz, quando as pessoas se reconhecem como negras, amazônicas, né? E entender que nós temos o desafio, né? Sobretudo essa população marginalizada ao longo de uma história que negou, né, direitos a todos nós, e desafios contemporâneos gravíssimos que nós temos que superar, mas eu uhum. acredito muito que essa superação vem através da educação, vem através do movimento social, vem através da nossa capacidade, né, de exercer um direito constitucional de controle social das políticas públicas, né? Então, a gente está propondo política pública quando cria o projeto Escola Afro-Amazônica. A gente cria, dialoga com o movimento, depois leva ao poder público uma sugestão de educação. Educação libertadora, popular, afro-amazônica, irmanada com os povos indígenas e ribeirinhos. Maravilhoso. Antes de entrar diretamente na escola, eu quero perguntar também sobre apagamento racial, né? Porque, por exemplo, olhando a história de alguns estados, né? Vou dar o exemplo aqui do mais recente que eu estava lendo, que é o Ceará. Durante o século XX, boa parte dos historiadores ali que estavam analisando o Ceará diziam que não havia mais povos indígenas, né? Porque eram todos acaboclados. Então, assim, a população indígena no Ceará deixou de existir a partir do final do século XIX. Depois, a mesma coisa vão falar com os negros, né? Por isso que nos maracatus, né, vão falar: ah, não, a gente faz o blackface, a gente se pinta de preto porque não tem negros aqui como tem no Maranhão para fazer o maracatu, né, tal e qual, então por isso vamos incorporar essa prática. Isso, claro, a gente vai percebendo, né, que depois vai sendo tensionado e o que acontecia era o apagamento de identidades negras e identidades indígenas. As pessoas como é que é esse apagamento aí no Amazonas, né? Ou mais especificamente na sua região? Quem é indígena se reconhece indígena? Ainda tem essa dificuldade? Com o negro também, a gente já falou, mas é parecido? Como é que você percebe isso? Esse apagamento foi um projeto, né? Um projeto de branqueamento do Brasil, implementado através de diferentes iniciativas, né? Eu posso aqui pontuar duas delas aqui, de maneira geral, que isso se reflete aqui na região. Quando da libertação dos escravos, que foi uma conquista do movimento abolicionista, muita luta, né, e não foi nenhum favor de ninguém, não houve Uhum, nenhum projeto de desenvolvimento para essa população recém-liberta, né? Foi, na verdade, o alongamento de uma senzala. Então, a senzala agora é a rua.
né? Tu vai continuar marginalizado. E os incentivos que haviam eram incentivos, por exemplo, da migração dos italianos, dos europeus para cá, né, que vinham para cá já tinham ter terra, salário, etc. e tal, enquanto a população negra não tinha nenhuma política clara para isso daqui. E quando se fala nos livros didáticos, eu acho que é um ponto estratégico que a gente tem que tratar. É um aparelho, a escola é um aparelho ideológico do Estado, e o projeto educacional ele está a serviço disso, de um Estado burguês, né, construído lá atrás por uma elite branca que se reveza no poder ao longo da história, né, e que nega oportunidade através do racismo estrutural. E esse racismo estrutural ele é perverso, ele é silencioso, ele é disfarçado, ele é dissimulado. E quando se fala, o Brasil existe uma democracia racial. Esse mito da democracia racial é uma falácia, uma farsa, né, colocada isso a todos nós, né, por intelectuais, inclusive, alguns inclusive negros que embarcaram nessa teoria, né, que na verdade nega a identidade. E ser negro não é exatamente ser preto. Né? Ser preto tem a ver com a cor da pele, mas ser negro tem a ver com a afrodescendência. Olha aí. Né? Com a afrodescendência e o reconhecimento. Eu não sou totalmente preto, mas eu sou negro. Meu pai era negro, minha mãe era branca. E essa autoafirmação, né, é necessária, mas para isso é preciso exatamente a formação. E essa formação de nossas consciências, nossos saberes, ele, em parte, claro, é a família, é o convívio, né, as oportunidades, é a tua experiência de movimento ou não, mas também é o projeto educacional, que foi construído exatamente para a gente não ter orgulho negro, não ter orgulho indígena, não ter orgulho amazônico, achar que nordestino é inferior aos sulistas falados. Então, isso tudo a gente tem que desconstruir, protagonizando. Né? E aqui na nossa região, a gente percebe esse silenciamento, essa negação da presença negra, e eu vou ser bem claro, tu pega o Festival de Parintins ao longo da história, né? Nós temos, claro, comunidades quilombolas, como eu falei aqui, mas cadê o negro no Festival de Parintins? Né? Cadê o negro? Aí tu vê na figura do pai Francisco, a Catirina, né, umas figuras engraçadas, com blackface e tal, e é uma outra discussão que a gente precisa dar até para justificar assim, a questão do se pintar artisticamente, mas eu digo de conteúdo. Então a gente disputa muito o conteúdo por dentro do Boi Bumbá, que é um festival maravilhoso, espetacularizado, mas que muitas vezes nega. Né? De todos os itens, o Boi Bumbá tem 22 itens de julgamento. Né? Mas o item Alto do Boi não é julgado, o item Pai Francisco e Catirina não é julgado, tem que ter, senão perde ponto, mas não é item de disputa. Com isso, né, na criação dos espetáculos, muitas vezes se deixa de trabalhar, né, uma proposta explorando mais esses personagens com as temáticas que eles remetem, entendeu? Então, internamente, já há muitos anos, a gente enfrenta e vai protagonizando algumas ideias, disputando conteúdo, trazendo, por exemplo, compondo toadas como Quilombolas da Amazônia. É uma toada de autoria nossa que exatamente traz para o festival, e foi uma luta poder aprová-la, que é uma disputa grande. Todos os anos existe, para que todos saibam, um edital de toadas aberto a todo o Brasil, compositores de todo o Brasil. E escolhem, em média, de 18 a 22 toadas, que são as músicas. E são escritas cerca de 250, 300 obras. Então, não é um funil mesmo passar por aí. E a gente conseguiu, dentro dessa perspectiva ideológica mesmo nossa, né, de raça, a gente conseguiu êxito. Quando passa uma toada Quilombolas da Amazônia e disputa na arena como figura típica regional, Quilombolas da Amazônia, a gente está educando, o festival é educativo. A cultura deve cumprir sua função social, porque muitos não têm acesso ou não têm o hábito de leitura, mas através de uma toada você aprende muito. Porque tu vai escutar uma coisa do tipo: meu canto é altivo e libertário, ritmado a tambores e chequerés, toada de luta pela igualdade racial, emancipação do povo meu.
celebra a vida dos griots e o saber. Voa meu canto cangoma, teu verbo alado é sansa croma, pássaro sagrado Yorubá, voa bem alto e vai buscar no negro céu e faz brilhar no negro céu da consciência a constelação da resistência refletida em cada olhar. São os quilombolas da Amazônia, negros e cafusos dessa região. O boi garantido festeja seu povo, pulsando a mãe África no coração. Mocambo é morada do sonho cabano, navega nas águas do nosso rio-mar. Irepecuru, Madeira, Trombetas, Negro, Tapajós, Andirá. Sou do São José. São Benedito, Verequete, Carimbó, Onça de Pega, Lundum, Siriá, Retumbão, Cordão de Pássaros, Marambiré, Mar Abaixo e Boi Bumbá, que são manifestações de comunidades quilombolas. É isso, a gente vai trazendo para dentro do festival esse conteúdo todo. Aí eu poderia dar uma série de exemplos, como as toadas de Alto do Boi, uma outra toada que a gente aprovou, chamada As Cores da Fé, né, que faz enfrentamento aí à intolerância religiosa, né, essa questão da predominância só da religião que era oficial, né? Então a gente traz a importância do respeito, né? Isso tudo a gente vai educando. Então não é só na vida, é na arte também. E a gente costuma dizer, nós que compusemos, eu e meus parceiros, que é o João Kennedy e o Energias, nós nos intitulamos os Baiás. E a gente costuma dizer que a nossa parceria é na arte e na vida. Eu acho que deve ser, assim, a arte tem que refletir a vida, as nossas causas, né? É Com por aí. certeza. E aí, muito bem, Marcos. Agora que a gente já ficou inteirado do assunto, queria entender como que surgiu a ideia de um projeto voltado, né, para cultura, mais para produção de material didático, para levar em escolas, para trabalhar com criança. Como surge isso? Bem, surgiu da causa, né? Eu acho que você só pode gostar daquilo que você conhece. A partir do momento que a gente conheceu, teve acesso, a gente não, a gente começou a se encantar por isso tudo e procurando referências, esses materiais a gente não encontrava. Então a gente percebeu a escassez desse tipo de material, em particular, que trata das temáticas negra e indígena, né? E as escolas muito elitizadas, né? As escolas com conteúdo distante, de certa forma até desvalorizando conteúdos regionais, isso nos incomodou bastante, né? E a gente foi dialogando isso com outros parceiros. Eu quero dar um exemplo do CEAP, que é o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, que fica no Rio de Janeiro, que tem à frente grandes educadores, como o professor L.C. Mog, o professor Ivanir dos Santos, a professora Mariana Gino, Helena Teodoro, que são figuras expoentes aí do movimento negro nacional, que no Rio de Janeiro protagonizam muitas ações importantíssimas. E dialogando com eles, eu levei essa ideia de criação de projeto e de imediato e falei que olha, eu vou precisar de ajuda no que tange a história da África, porque a história negra na região, a gente, por ser muito curioso, né, a gente vai atrás e viaja bastante, eu viajo bastante na região, e a gente consegue ter mais acesso, mais informações. Mas, claro que o projeto, por oportunizar duas leis, 10.639 e 11.645, que tratam do ensino obrigatório das histórias e das culturas africana, afro-brasileira e indígena na rede de ensino, a gente também, aqui da nossa parte aqui, não tinha tantas informações, tanta formação assim na parte da história da África. E, humildemente, a gente tem que entender isso, porque você propõe um projeto ao poder público, a gente tem que ter a responsabilidade da qualidade. Então, a gente buscou parceiros estratégicos, e o CEAP abraçou essa ideia, e, igualmente ficou apaixonado por isso tudo, né? Uma grande aventura, uma grande ousadia, porque são muitos produtos. Nós temos dentro desse projeto Escola Afro-Amazônica CD didático com ritmos, com músicas africanas, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, autorais que tratam da temática. Nós temos um caderno Perspectivas Pedagógicas Afro-Indígenas, fazendo reflexão do que a gente pode estar tratando, como é que a gente pode lançar mão dessas leis, né, que nos dão a brecha de entrar e implementar um ensino
mais popular, né, com a cara do povo brasileiro, com a nossa cara indígena, negra também, né, que ao longo da história foi negado isso, né, nos conteúdos oficiais. O caderno pedagógico História da Intolerância Religiosa na Contemporaneidade, que é outro tipo de violência cruel, né, que vitima muitos praticantes de religiões, principalmente afro-brasileiras, né, religiões de matriz africana. Né, dá um exemplo prático disso aí. O jogador da seleção brasileira, né, outro dia, fez um gol e homenageou ali o seu orixá, que é o Oxóssi. Isso foi vítima de ataque e tudo mais. Quer dizer, a gente pode se benzer toda hora, né? Tá tudo bem, mas na hora que eu manifesto minha liberdade, né? De culto religioso, que é um direito, eu sou vítima de preconceito, de racismo, de intolerância. Isso precisa ser debatido, né? E um espaço estratégico para discutir isso aí é na escola. É na escola que a gente vai construindo, né, cidadãos mais preparados para as grandes questões contemporâneas, né? Então, a gente também tem esse material. Temos também uma revista chamada Etnias, História e Cultura Afro-Amazônica, que eu consegui mobilizar mais de 10 professores, doutores, pós-doutores, mestres e mestres populares também, para o cruzamento de saberes, né? Cruzamento de saberes para esse material. Ficou muito rico e vai estar na mão da galera, né? Deve ter também aí em, em e-book também logo logo, num outro momento. E Isso aí, revista em quadrinhos. antes de você Revista em falar quadrinhos, tem muita coisa. Oi, pode antes de você falar. falar do quadrinho, eu tenho certeza que quem está ouvindo agora e ficou com a orelha em pé aí falou assim: opa, eu quero esse material. Vai estar disponível online ou vai ser só aí distribuído localmente? A gente tem, por dentro do projeto aprovado e que recebeu emenda parlamentar, de uma parceirona que é a deputada estadual Alessandra Campelo, deputada estadual aqui no Amazonas, ela direcionou a emenda parlamentar para um instituto parceiro, que é o Instituto Manaós, para realizar a primeira etapa do projeto. Então, é um projeto piloto, que na verdade até assustou muita gente aqui da Secretaria de Educação. Que é isso? Como é que é? Assustou no sentido do volume, né? Da ousadia aí de propor uma série de materiais didáticos novos, regionalizados, diferentes, né? E isso foi muito bom. E a gente vai fazer projetos pilotos no município chamado Borba, que fica no Rio Madeira. Vamos atender 375 estudantes de lá e vamos também atender 200 estudantes da cidade de Parintins, que fica às margens do Rio Amazonas. Mas a ideia é que, para além desse projeto pontual, amarrado através de convênio nessas escolas, a gente, de fato, dê volume a essa escola afro-amazônica de forma aberta, né? Uma escola aberta, uma escola popular, que eu, inclusive, já convidei muita gente boa do movimento a somar conosco, e a gente vai formatando, né? De forma que a gente possa estudar aqui. Ó. Isso aqui que a gente está fazendo é uma puta de sala de aula, né? Que tem um alcance maravilhoso para a gente socializar as informações, e a gente vai amadurecer a ideia de preparar alguns diálogos de temas ligados aí à escola afro-amazônica aqui, né, nesse campo virtual, para além de visitas às comunidades, a exemplo da caravana amazônica que a gente já realiza. No último dia 10 de julho, inclusive, visitamos a comunidade Matupiri, que é o maior dos quilombos do Rio Andirá, que fica aqui ao lado de Parintins, e lá teve um encontro de culturas quilombolas com muitas manifestações, lundum, gambá, onça-te-pega, marujo de São Benedito, enfim, boi-bumbá, né? E eles ficaram muito felizes com a nossa visita, que a gente também fez uma visita assim com uma programação bem extensa, com distribuição de cestas básicas para famílias carentes, com oficinas oferecidas gratuitamente para eles, e culminou com uma mostra cultural, né, super bonita. Mas temos ainda como materiais aqui, só para finalizar a apresentação, a revista em quadrinhos chamada Histórias e Mitos Indígenas da Amazônia, que é organizada também por mim, mas que tem a ilustração do talentoso desenhista, que é o Levi Gama, que você teve a oportunidade de conhecer.
com o roteiro da Rafa Pimentel, pesquisa e fundamentação minha, né, dialogando com algumas lideranças indígenas para ficar bem bacana. E shows didáticos, temos 2 shows didáticos. Que palavra que você usou? É show didático? Show didático. A gente, na verdade, por conta da pandemia, preparou isso, está preparando, na verdade, virtualmente. Vamos gravar um show, é um show do Grupo Ajuri, que tem músicas tradicionais, quilombolas, indígenas, e a gente vai explicando. Olha, esse termo quer dizer tal coisa, essa música é do ritual tal, essa outra música aqui é da comunidade quilombola tal, que significa isso, o instrumento tradicional, o nome é esse, se toca dessa forma, é um show didático, né? E a presença negra na Amazônia se dá de tal forma, e as influências negras foram essas, a gente permeia poemas, tem poesia, tem canto, tem música, né? Tem de certa forma palestras, né? Com alguns dados históricos e tal. Então a gente misturou tudo isso, criou um show didático, né? Que a gente experimentou isso presencialmente antes da pandemia, mas agora a gente teve que transformar isso em vídeo, né? Show didático do Grupo Ajuri. Então sou eu ali dentro do Grupo Ajuri, né? Tocando ali, falando junto com a turma, mostrando isso. 14 videoaulas com temas diversos, né? Cultura africana, presença negra da Amazônia, capoeira no Amazonas, o gambá, que é um ritmo tradicional que muita gente não conhece, mas tem presença aqui há mais de 250 anos aqui na nossa região. Caramba. E a revista Etnias, que eu falei. Enfim, é muita coisa. E a gente pretende iniciar esse projeto lá pelo dia 20 de setembro, já próximo. É a previsão da gente já estar iniciando esse projeto aí nas escolas, né? A gente está aguardando o material sair, né? Os livros e tudo mais, os CDs, esse CD didático, inclusive, né? Que vai estar não só a letra da música, mas a história daquela comunidade, daquela manifestação e tal. E é isso que a gente vai fazer. E sempre tentando também transformar esses conteúdos, né, num conteúdo de acesso virtual aí para todo mundo, né, que é muito importante. Qual que é a importância dessas crianças aí na Amazônia, elas conhecerem sobre essas histórias que estão próximas a elas, com músicas que estão próximas a elas, culturas próximas, né? Porque, claro, a gente consegue encontrar material sobre o movimento negro, sobre a história dos negros no Brasil, mas dessa maneira tão hiperlocal é difícil, né? Qual que é a importância disso? A importância é que a gente vai cada vez mais ampliando a possibilidade do orgulho afro-amazônico, orgulho indígena, e essas informações para as crianças de uma forma geral, porque não é só, na verdade, esse projeto vai para a escola de ensino médio, mas acaba atingindo a população como um todo. Ensino médio. Então, quanto mais ensino médio, então, quanto mais pessoas, porque essa história em quadrinhos, ela não está infantilizada, ela está mesmo, né, de uma linguagem mais juvenil, né? Então, a importância disso daí é que a gente vai se conhecendo e se orgulhando, né? Se enxergando ali dentro. Na verdade, o projeto não teria sentido algum se não fosse legitimado, né, aqui na região. Não cabe a gente só reproduzir os conteúdos de outras regiões, valorizar sim o conteúdo, né, do Brasil como um todo, mas fazer um esforço de revelar a riqueza que temos aqui na região amazônica. Eu vou dar um exemplo aqui, em algumas comunidades que eu visitei. Há muito tempo eu visitei uma comunidade chamada Terra Preta do Mamuru. O rio Mamuru é um rio muito bonito aqui na região de Parintins, e eu ouvia falar num carimbó que tinha para lá. Mas carimbó no Amazonas? Eu digo, carimbó no Amazonas. Aí fui lá saber que história era essa. E há muitos anos eles faziam um esforço de dançar o carimbó e foram perdendo essa coisa de fabricar os instrumentos, de batucar, de compor as suas músicas. E a apresentação que eu tive a oportunidade de assistir, coordenada pelo professor lá, era a apresentação da dança do carimbó, né, que era uma dança já distante mesmo do carimbó mais tradicional, já bem coreografada, mas com uma música do Calypso, né, da banda Calypso.
mas que era um carimbó, mas tocava no CD e eles alegres ali, eu digo, poxa, o que a gente pode fazer aqui? Né? E como eu trabalhei muitos anos também no Pará, com carimbó e outras manifestações ali em Santarém, em Alter do Chão, ali no Sairé, é uma festa muito bonita daquela região, a gente, eu também sou coreógrafo, né? Então, vamos fazer uma oficina de carimbó aqui, vamos agendar. E outra oportunidade, eu voltei lá e eu passei uma semana lá. Vamos saber o que é o carimbó, né? O que é o carimbó? Aí fomos lá no Ritual Tupinambá e fomos entender que a região do Salgado, né, que foi a região predominante dessa manifestação, que fica ali no litoral paraense, né? Depois foi permeando para outros cantos da Amazônia, entendendo como é que foi parar ali, lá em Parintins, essa história, né? E por que, que o tambor daqui parece com o curimbó, que vocês chamam de gambá aqui? Aí fomos entender o tambor, como faz as danças. Aí fomos lá nos espaços tradicionais. E se você desacelerar a dança do carimbó, você encontra a pisada indígena, né? Para frente e para trás. Né? Então, eles foram descobrindo e se orgulhando. Não satisfeito, ainda nessa semana que passei lá, isso faz muitos anos, a gente compôs uma música que ficou tipo o carro-chefe dele lá. Eles deixaram de cantar. Não sei se deixaram, que faz tempo que eu não volto lá. Assim, as canções de outras localidades para cantar sua terra. Aí a gente fez assim: os patambô tupinambá, para acender o sol e espantar a capeta. Olha ainda, minha gente, chega o carimbó da terra preta, de lá, né? Olha ainda, minha gente, chega o carimbó da terra preta. Valei-me, meu São José, o padroeiro de lá. Essa dança contagia, faz o velho virar moço e entrar na dança do peru, que é o ritual do carimbó. Carimbó de Parintins, na terra do artesanato, com a força e a beleza das águas do Mamuru, que é o rio de lá. Aí corteja a morena que gira, faceira, feito folhas que caem da castanheira, batuqueiros cantam o meu lugar. A galopar o carimbó, 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 de falar galopar, porque eles sentam em cima do tambor e batuca, né? Enfim, as coisas de lá. E eles, pô, tô cantando a minha terra e tal, e pronto. Aí uma semente que vai ficando. Eu dou esse exemplo porque a gente não é raro encontrar as pessoas nas comunidades tradicionais deixando de cantar suas canções tradicionais para cantar outras canções. Então, tu visualizar num material, num CD, uma música, essa música é da minha comunidade, olha que massa. Isso valoriza, eles se sentem orgulhosos e passam a cantar, inclusive a resgatar, inclusive a propor outras músicas para a gente, entendeu? E isso vai disseminando uma descoberta, uma alegria muito grande, né? Isso nos alegra, isso nos faz feliz. Que é muito bom. Eu quero fazer agora uma pergunta que é um pouco mais espinhosa, né? É pelas leituras que eu fiz de pessoas que criticam, por exemplo, o IFAM e a sua patrimonialização de culturas. Que eles falam assim, quando você patrimonializa uma dança, né, aí essa dança começa a receber mais atenção. Então, os festeiros, né, os brincantes, eles começam a mudar o seu jeito de brincar porque aquilo foi patrimonializado. E eles entendem isso como uma crítica, então como uma perversão do, do que vinha sendo feito, né? Uma intervenção direta ali. Como que você enxerga essa crítica? Bem, eu primeiro, assim, eu acho que de uma forma geral, legitimamente falando, a cultura popular, a nossa identidade já é um patrimônio real. E quando nessa burocratização estatal, né, das oficialidades, muitas vezes dependendo do governo, dependendo da condução do gestor, ela mais atrapalha do que ajuda. Né? Eu já vi muitos patrimônios, né, culturais aí brasileiros ter esse título e efetivamente não terem o devido apoio, né? Porque muitas vezes a comunidade daquele patrimônio tombado ali reconhecido como patrimônio material cultural e tal, às vezes não está articulada politicamente para cobrar,
para exercer o controle social das políticas públicas, entendeu? Porque não adianta a gente conquistar uma lei, conquistar um benefício, a gente tem que estar organizado e ter, de preferência, representantes que nos ajudem, né, nos espaços, né, dos parlamentos e dos executivos a efetivar. Muitas vezes a gente não participa da construção da política pública, por exemplo, os planos plurianuais, etc, etc. E aí eu dou esse exemplo. Aqui no Amazonas, eu fiz um levantamento há uns 4 anos atrás das manifestações que já eram patrimônio cultural e material, no caso aqui do Amazonas. E descobri a festa do repolho, que ninguém... Que festa é? De onde é que tem? Uma festa que um camarada criou, um prefeito aí que nem é mais, no município aí, eu não vou, enfim, dar muita moral aqui. Criaram uma festa, sem nenhuma tradição, nenhuma identidade, nenhuma referência histórica aqui da região, e um determinado deputado estadual, beleza, era do amigo dele lá, vamos botar aqui, e foi aprovado. Nossa. E aí tu tem os Marujos de São Benedito de Freguesia do Andirá, com mais de 150 anos, né? Louvando seu Benedito, com seus batuques, suas cantorias, etc., que ninguém nem conhece, né? E a gente preparou aqui um documento e enviou para a Assembleia, tentando fazer um convencimento aí, que os deputados apontem aí, né, e aprovem os Marujos para que a gente consiga acompanhá-los aqui depois para fazer valer aí esse reconhecimento. Então é muito relativo, né? E tem manifestações menos significativas, mas que uma vez reconhecidas como tal, se articulam rapidamente e conseguem captar recursos, elaborar projetos, criar dinâmicas locais e, às vezes, não vou generalizar, mas são exatamente essas mais articuladas que tendem a se descaracterizar. Não que a cultura seja estática, que não é. Uhum. Né? Ela vai mudando, mas é preciso o bom senso, né? Então não é uma coisa, uma regra geral, né? Cada caso é um caso, né? E na medida da capacidade que nós temos de controle social, né, e buscar essa dinâmica, a gente consegue avançar, inclusive mantendo nossas identidades. É uma questão de formação, é uma questão de articulação, né? E eu não vejo isso, não é uma questão só do IFAM. O IFAM está ali do jeito que está, porque e as limitações que tem também é porque a gente é muito desarticulado. A gente deixa de protagonizar. Né? Nós, enquanto comunidades tradicionais, temos que estar atentos, inclusive dialogando com as universidades, né, e todas as instâncias, né, para que a gente provoque uma construção de um projeto de desenvolvimento, de salvaguarda das manifestações tradicionais, né, de alternativa, mas essas alternativas têm que ser construídas com a gente. Não adianta o melhor intelectual do mundo, né, dentro do gabinete dele ou com sua equipe, achar o que deve ser melhor para a gente. A gente deve estar junto construindo, senão vira lei, mas não é legítimo. Então é muito complexo isso muito daí, bom. muito complexo. Num contexto de escola sem partido, como que você consegue implementar uma escola afro-amazônica para discutir racismo, para discutir pertencimento, para discutir tantos elementos aí que estão em tensão? E vai tensionar ainda mais, porque o conteúdo incomoda, né? Às vezes a gente está atravessando um momento conservador, né? Um momento de ameaça à democracia. Mesmo fora desse contexto perverso, conjuntural, a gente já teria as resistências. A gente sabe disso, a gente vai ter. A gente vai começar a implementar. As pessoas vão entender qual é a proposta agora. Quando ela pegar na revista Etnias, e abrir, e você lê ali logo um texto do professor Ivanildo Santos, até tem aqui, rapaz, um camarada aqui, ó. Ivanildo Santos, Davi Copenau e o Papa. Aqui é um texto nosso aqui. Rogai por nós em liberdade, Jesus Tupã ou Oxalá. Né? Então, quando ele pegar um texto do Ivanildo Santos, né, apontando o que está acontecendo com as religiões de matriz africana, vai causar um debate gostoso nas escolas, né, necessário. Mas a gente tem que passar por isso. Né? A gente não faz omelete sem quebrar o ovo. Né? Tem que quebrar o ovo, né, necessariamente. Eu acho que isso faz parte
Isso é tudo tranquilo. A gente não está fazendo nada além do que nós temos direito, né? Então é preciso sim encarar, né, isso de frente e protagonizar. É o que a gente veio fazer. Algumas músicas, né, também, né, músicas africanas, estão trazendo uma música chamada Nós, o Povo, que ela inicia com a apresentação de várias pessoas, né? Assim, tipo, Pedro, pescador, não sei quem, tal coisa. Aí vai falando das profissões, se apresentando, né? Aí tem lá, Marielle, feminista, né? Aí tá no meio lá, entre as pessoas que se apresentam, Uhum. Dandara, quilombola, que foi, né? Aí, enfim, o povo brasileiro, né? A apresentação. E a música começa com essas figuras, certamente vai provocar uma discussão. Mas por quê? A Marielle, o pessoal quer doutrinar, não sei o quê. Mas se a gente não provocar essa discussão, quem vai fazer isso? Uhum. A escola formal? Né? O poder público? Vai partir do poder público? Então a gente está fazendo a nossa parte. E nada mais é do que fazer com muita responsabilidade, né? No que nós temos direito, né? E construir, né? Com muita verdade, com muita alegria, né? Com muita amorosidade, né? Essa chamada educação libertadora. Enquanto houver racismo estrutural, né? Enquanto houver desigualdade, enquanto houver opressão, a gente não vai conseguir avançar na construção de uma educação libertadora que nos deixe irmanados e mais felizes. Marcos, foi um prazer conversar contigo no programa de hoje. Queria que você encerrasse então mandando um abraço para os nossos ouvintes e fazendo o convite para a live do Dia da Amazônia que vocês estão produzindo. Ah, claro. Minha gente, olha, no dia 5 de setembro, Dia da Amazônia, nós, do Instituto Cultural Ajuri, em parceria com a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, vamos estar realizando a segunda edição da Live Show Amazônia Viva, para celebrar as histórias, né, as culturas e nos irmanar com as lutas e reivindicações dos povos da Amazônia, dos povos da floresta. Então, vai ser um encontro muito rico, que já tem a adesão de dezenas de artistas do Brasil afora, que voluntariamente mandaram seus materiais, vão estar fazendo apresentações, mandando saudações. Entre os artistas, eu não estou com a lista aqui, mas temos o Olodum da Bahia, Eleaê da Bahia, a Salgueiro do Rio de Janeiro, o Jongo da Serrinha, também do Rio de Janeiro, Arraial do Pavulagem, lá de Belém do Pará, Mestres de Carimbó, lá de Alter do Chão, meus amigos Silvão Galvão, Mestre Chico Malta. Vamos ter vários artistas indígenas também, a Márcia Cambeba, que é poetisa, o escritor Daniel Bunduruku, Márcia Mura, professora doutora da USP, né, uma indígena maravilhosa, de Joana Ticuna, cantora, e Boi Bumbá, de Parintins, o Grupo Ajuri, enfim, manifestações de todo o Brasil. Do Nordeste tem muita coisa chegando, um grupo de repentista, tem Chachado, tem, enfim, Maracatus, né? Tá uma maravilha. A turma chegando e mais uma vez convidá-los. A gente vai depois divulgar o banner. Eu acho que você pode mostrar o nosso banner aqui, né? Para divulgar o Amazônia Viva, 18 horas, horário de Brasília, no dia 5 de setembro, Dia Internacional da Amazônia, porque nós queremos uma Amazônia viva. Valeu, meu velho. Muito obrigado. Manda seu abraço aí para os nossos ouvintes. Um beijo, um abraço para todos os ouvintes, pessoas que nos acompanham. Parabéns, meu amigo Andrioli, pelo trabalho. A gente está aqui, né? Distante e próximo ao mesmo tempo, festejando aí a vida, né? E as transformações que a gente vai construindo com alegria. Saudações a todos os ouvintes. Estamos aqui à disposição. Vou deixar o nosso contato aí, beleza? Forte abraço, até a próxima. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima semana. Um abraço. Até mais.